Aleluia. Toda honra e glória seja dada ao santo nome de nosso Pai Celestial, meus amados irmãos e amigos que estão conectadinhos conosco. A partir de agora vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, que tem como título: Não devemos pagar dízimos, disse Jesus, de graça recebeste. Mateus 10:8. Então aqui está a palavra do Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 8. De graça recebeste, de graça dai. Esse é um trecho do discurso de Jesus aos seus discípulos quando os enviou para pregar o Evangelho. Glória a Deus. Ele disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. E esse trecho de Mateus 10:8, ele diz: de graça recebeste, de graça deveis dar. Não possuais ouro, nem prata, nem dinheiro em vossas cinturas, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Meus irmãos, nessa segunda-feira que nós sempre usamos esse espaço para falar essas verdades bíblicas, principalmente com esse título: de graça recebeste, de graça dai. Já em Lucas capítulo 10, versículo 8, na mesma casa permanecereis, comendo e bebendo do que eles tiverem. Você chegou lá, vai pregar a palavra, alguém lhe dá um copo com água, você bebe, água fria, e aquela pessoa não perde o seu galardão. Alguém lhe dá alguma coisa para ingerir, para você comer, vai receber o galardão também, porque você é digno, é o seu trabalho, é o seu salário. Não vos mudeis de casa em casa, disse Jesus. Tem que permanecer ali com aquele que está lhe ajudando, que está olhando para você. Assim nós temos muitos exemplos bíblicos dentro da palavra de Deus, de pessoas que hospedaram apóstolos do Senhor, para que ali ficasse com essas pessoas alguns tempos pregando a palavra. Jesus estava ensinando que os trabalhadores do Evangelho, com esses versículos aqui, devem ser sustentados por aqueles que recebem a mensagem, mas não devem cobrar pelo serviço em si. É o que Jesus ensina, meus irmãos. O contexto é sobre o trabalho missionário e a pregação do Evangelho, não necessariamente sobre o dízimo, tá bom? Então, meu irmão, a palavra do Senhor nos mostra que nós temos que seguir fielmente ao Senhor, como diz a palavra. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 a 14, na expressão do apóstolo Paulo, ele diz: não sabem vós que os que trabalham no templo comem do que é do templo, e os que servem ao altar têm parte com o altar. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Quer dizer, você contribui com a sua oferta para o trabalho de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ainda no capítulo 11, versículo 8, no livro, na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz: despojei outras igrejas, recebendo delas salário para o nosso ministério, e estando eu presente convosco, e tendo necessidade, a ninguém fui pesado. O apóstolo Paulo despojou, ele disse que ele não aceitava, era uma questão dele própria, mas ensinou que o Evangelho mostra que aqueles que pregam o Evangelho têm que viver do Evangelho, ou seja, da sua oferta voluntária, daquilo que você dá com alegria. A questão do dízimo é tratada em outros contextos, meus irmãos, como que Malaquias 3:10, Deuteronômio 14, 22, 23. Alguns interpretam que o dízimo era uma prática para sustentar os levitas,
naquele tempo do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, enquanto outros veem, eles estão enxergando o princípio de sustentar os trabalhadores do Evangelho no Novo Testamento. É outra forma, não é mais com dízimos, mas sim com as suas ofertas voluntárias. Qual é a sua perspectiva sobre isso, meu irmão? Você tem alguma dúvida específica sobre o assunto? Estamos prontos para falar, para aqui trazer a explicação segundo a palavra de Deus. Não somos apenas, como muitos, mas pela misericórdia de Deus, somos aqui pessoas enviadas pelo Senhor para pregar. Somos libertos por Cristo e fazer o que Ele manda. Glória a Deus. É isso mesmo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Eu era um perdido. Quantos que éramos perdidos? Mas Jesus nos encontrou. O que nós pagamos para seguir seus passos? Nada. Simplesmente Ele já pagou por nós, lá na cruz do Calvário, se entregou por cada um de nós. E sabereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, quando você conhece a verdade, ela liberta. João 8:32. E se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Em João 8:36. São palavras que vieram dos lábios sacrossantos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todo aquele que quer e que deseja obedecer à sua palavra. Somos libertos por Cristo, glória a Deus, e chamados a viver em obediência a Ele. Se me amais, disse o Senhor, guardai os meus mandamentos. João 14:15. Então você ama Cristo? Guarde os seus mandamentos. Viva a palavra de Deus. Viva de graça, porque você recebeu de graça. Pregue de graça. Leve a palavra de Deus gratuitamente. Quantas pessoas necessitam nesse mundo? Vamos seguir em frente, fazendo o que Ele mandou, o que Ele manda. Qual é o seu próximo passo nesse momento, meu irmão? Pregar para os outros que a salvação é de graça? Continue, beleza, isso mesmo, aleluia. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. Então a palavra de Deus está recheada de tantos versículos, de tanta bênção do céu, mostrando que nós temos que estar sempre atentos a pregar a palavra gratuitamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. Então, meu irmão, aceite essa palavra, viva o Evangelho. O poder do Evangelho é salvação para todo aquele que crê. Vamos compartilhar essa mensagem, aleluia, mensagem de amor e salvação com todos que necessitam, que precisam. Quem não necessita? E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10:17. Então, meu irmão, diante de essa afirmação, que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, pregar para que alguém ouça, para que alguém desperte. A Bíblia diz, desperta tu de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você sente que precisa de mais alguma coisa para compartilhar essa mensagem? Você está sentindo? Então precisa o quê? Você ler a palavra, você orar ao Senhor, buscar a presença santa de Deus em oração, para que as coisas aconteçam. Beleza, vamos em frente, vamos dando glória ao santo nome do Senhor. Diz a palavra de Deus lá em Hebreus 13:20 e 21. E o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Salvador, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, fazendo em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, esse trecho aqui nos dá essa segurança, nos traz esse prazer de pregar a palavra. Glória a Deus. Porque quando Jesus diz que é de graça,
então tem que ser de graça. E por que as pessoas cobram? Por que eles querem? É porque se revelam como falsos obreiros, falsos pastores, ou, como diz a palavra de Deus, falsos profetas. Então, o versículo de graça recebeste, que está Mateus 10:8, ele diz, nós devemos dar. Esse é um trecho do discurso de Jesus aos discípulos, quando os enviou para pregar o evangelho. Dar de graça, não receber nada. De graça receber, de graça deveis dar. Não possuais ouro, nem prata, nem dinheiro em vossa cinta ou cintura, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Quem cuida? É o Senhor. Está em Lucas 10:7. E na mesma casa permanecer de comendo e bebendo do que elas tiverem, porque digno é o trabalhador do salário. Não vos mudeis de casa em casa. Quer dizer, fique ali. Deus vai abrir a janela do céu, vai suprir a necessidade. Você que está ajudando no trabalho, que está contribuindo, nunca vai faltar nada para você, porque Deus, o Senhor, diz na sua palavra, Ele cuida de cada um de nós, Ele é quem nos alimenta, Ele é nosso provedor, é a fonte de onde vem todas as coisas para suprir as nossas necessidades. Tá bom, meus irmãos e amigos? Então essa é a palavra nessa oportunidade, nessa segunda-feira do dízimo, que nós aqui estamos falando a palavra de Deus para todos vocês que estão na nossa escuta, compreenderem melhor que nós temos que servir ao nosso Deus em oração, em jejum, em súplicas diante de Deus pelos nossos amados irmãos, em viver uma nova vida. Como disse Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, agora tudo se fez novo. Venha para Jesus, meu irmão, venha aceitar a palavra como ela é, não como é pregado por alguns falsos profetas, mas receba a palavra de Deus como ela é para os dias de hoje. Querido Deus e Pai que está no céu, te agradeço, meu Pai querido, por tudo que o Senhor tem nos dado e tem feito viver. Nesse momento eu venho abençoar, Senhor, todos aqueles que estão na nossa escuta. Meu Pai, te peço e agradeço em nome de Jesus. Você diga amém e que Deus te abençoe no nome santo de Jesus, o nosso Salvador.